Ações ou fundos imobiliários, o que está mais interessante de se comprar hoje? Sei que tem muita gente que cria uma briga, uma intriga entre essas duas classes de ativos. Então, no vídeo de hoje, a gente vai discutir um pouco o que é mais interessante, qual que vai ser o futuro de fundos imobiliários e de ações. Antes de mais nada, pessoal, não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o like e de comentar aqui embaixo se você prefere fundos imobiliários ou ações, se você tem um, se você tem outro, se você tem os dois. Então não esquece, aproveita aí e comenta aqui embaixo. Bom, pessoal, vamos lá, vamos entender um pouquinho aqui, né? Eu acho que eu quero começar até com uma certa polêmica. A gente teve aí algumas semanas atrás, né, a Esquadra, o Guilherme Achê, no caso, o gestor da Esquadra, uma gestora muito renomada que, para quem não conhece, foi a gestora que, inclusive, vamos dizer assim, denunciou a fraude no IRB. E eles trouxeram aqui um alerta sobre fundos imobiliários, balanços embelezados e aí varejo sem ROIC. Mas o foco aqui para a gente vai ser sobre os fundos imobiliários, né? Então, olha só o que o Guilherme Achê trouxe, né? A Esquadra acha que existe uma armadilha nos dividendos dos fundos imobiliários. Então, o que eles colocam aqui, tá? Como a gente tem alguns investidores que simplesmente buscam dividend yield, ou seja, aquele dividendo alto nos fundos imobiliários, muitas gestoras de fundos imobiliários acabam, vamos dizer assim, maquiando, ou então puxando para cima os dividendos de forma a atrair esse perfil de público. O que muitas vezes não é sustentável no médio e longo prazo. Então, acaba sendo uma forma de, justamente como ele coloca aí, uma armadilha. É óbvio que não dá para generalizar isso daqui para todos os ativos, mas de fato é uma indústria que, na minha visão, tem uma série de conflitos de interesses, né? Então, a gente sabe que dificilmente você vai ver algum fundo imobiliário em que o gestor do fundo tem uma participação de 30% no fundo, tal como é quando a gente lida com uma ação, né? Então, é muito comum a gente ter ali uma ação, uma Cirela, uma Ezetec, uma Elbor, uma Tecnisa, que são empresas de dono que acabam tendo de fato ali os donos tendo uma participação relevante, ou seja, o grosso do dinheiro que o acionista controlador recebe na empresa vem através ou da valorização do patrimônio ou dos dividendos, e ele vai olhar muito de médio e longo prazo. Que é muito diferente de um gestor de um fundo imobiliário, cujo principal rendimento dele é a taxa de administração do fundo. Então, para ele, quanto maior o fundo imobiliário, mais interessante. É mais do que simplesmente conseguir achar ativos muito bons, fazer um baita de um trabalho, você acaba tendo um certo conflito de interesse. Não estou falando que, então, a gente vai ter que todo gestor de fundo imobiliário vai acabar fazendo algum tipo de, vamos dizer assim, coisa errada, mas é óbvio que, assim, existe um certo conflito de interesse, tá? Eu acho que esse aqui é um ponto que tem que deixar claro. Bom, e aí, entendendo um pouquinho como é que essa classe de ativos de fundos imobiliários tem se comportado aí ao longo do último ano, eu gosto de olhar aqui o IFIX, tá? E comparar ele com uma NTNB. Por quê? Porque a NTNB é um título que tem um pagamento de um principal mais a inflação. E na nossa cabeça, né, a história mostra que, em geral, os imóveis são uma classe de ativo que a tendência é a valorização de inflação mais algum percentual adicional, tá? No último ano, a gente teve aqui uma NTNB 2035, teve uma valorização de 14%, enquanto que o IFIX teve uma valorização de 8%. Claro que fundos imobiliários, como os imóveis em si, têm algumas outras particularidades. Mas ainda, a gente ainda tem que considerar que o IFIX ele hoje tem fundos imobiliários de tijolo e papel. Eu acho que os fundos de papel, por serem na verdade uma renda fixa, eles acabaram poluindo um pouco o IFIX. Até por isso eu trouxe aqui um índice de fundos imobiliários de tijolo, né, que é o índice do Banco Inter, ITIT 11, mostrando um pouquinho também que ele inclusive teve uma performance um pouco pior do que o IFIX. Os fundos de tijolo têm sofrido um pouco mais, na minha visão, por dois motivos. O primeiro, óbvio que num cenário econômico um pouco mais desfavorável, eles acabam sofrendo, os fundos de tijolo, eles são muito mais correlacionados com a economia real. Quando a gente tem uma economia real mais pujante, os aluguéis tendem a se valorizar. Além disso, um outro agravante é que muitos fundos de tijolo estavam alavancados, ou seja, eles tinham dívida e muitas vezes atrelado a CDI. Quando o CDI veio para cima, uma parte relevante do dividendo desses fundos, né, da receita desses fundos, acabou sendo consumida pela despesa financeira. Bom, mas aí quando a gente compara o ITIT com o IMOB, o que é o IMOB? O IMOB é o índice
imobiliário da Bovespa, né? Ou seja, aqui a gente está falando já de ações. A gente vê aí que nesse último ano, de ponta a ponta, praticamente eles tiveram a mesma performance, porém, acho que já é um ponto negativo, o Imob muito mais volátil. Reparem que no começo do ano o Imob tinha caído um monte, né? Chegou a cair 25%, depois chegou a subir 20% no ano, e agora de ponta a ponta ele está no mesmo lugar do ITIT. Mas, de novo, com muita mais oscilação, muito mais volatilidade. E quando a gente entende que volatilidade é um dos riscos que você corre, se for para você escolher entre dois ativos, um mais volátil e um menos volátil, os dois têm o mesmo resultado, eu obviamente vou preferir o menos volátil. Então, olhando aqui puramente, né, nessa análise de um ano, o ITIT tem tido uma performance ajustada ao risco mais interessante do que o IMOB. Aí a gente tem que entender um pouquinho sobre como é que está o preço dessas ações. Então, ok, de ponta a ponta a gente teve ali uma performance IMOB e TIT muito parecida. Mas e o preço? Como é que está o preço dos ativos ações e como é que está o preço dos ativos de fundos imobiliários? Tá? Então, o que eu fiz aqui, né? A gente tem algumas empresas de propriedade listadas em bolsa. A gente tem, no caso, as empresas de shopping, Aliansce Sonae, Iguatemi, Multiplan, e algumas empresas de propriedade que aí englobam galpões logísticos, shoppings também, ou até algum tipo de misto, né? A gente também tem, por exemplo, os escritórios corporativos, tá? Então aqui eu peguei algumas empresas, a gente tem aí São Carlos, Aliansce Sonae, HB Realty e a Cirela Commercial Properties, né? Que hoje a gente chama de Cine. Primeiro, acho que essa é a grande diferença entre os fundos imobiliários e as empresas, é que o dividend yield das empresas é muito mais baixo. E isso aí tem alguns motivos. Primeiro, a gente vê que as empresas são muito mais alavancadas do que os fundos imobiliários na média. Na teoria, inclusive, os fundos imobiliários não deveriam ter alavancagem. A gente tem ali alguns contornos em que eles conseguem, de fato, se alavancar, tá? Mas uma das supostas vantagens das empresas é justamente que elas conseguem se alavancar, elas conseguem tomar dívida. Quando a gente está com um momento em que a taxa de juros está alta, percentual relevante da receita, né, do resultado operacional, acaba sendo usado para pagar a dívida, né, para pagar a despesa financeira. Além disso, empresas, elas não necessariamente vão distribuir totalmente o seu lucro. Por quê? Porque elas podem reinvestir. Ela tem muito mais flexibilidade em relação a isso. O fundo imobiliário ele tem uma regra em que ele tem que distribuir seus 95% do seu lucro em forma de dividendo. Uma empresa não tem isso, e aí o que acaba acontecendo é que uma parte do lucro das empresas é reinvestido. Então, o dividend yield, o payout, perdão, vai ser mais baixo, tá? Então, assim, e aí aqui eu acho que já começa a nascer uma grande diferença, óbvio. As empresas, muitas vezes, elas não vão buscar remunerar o seu acionista 100% através de dividendos. O investidor que está buscando renda, eu acho que ele, de fato, não deveria se focar em ações de propriedades. Eu acho que a gente tem outros tipos de ações de outras empresas, por exemplo, bancos, empresas do setor elétrico, enfim, costumam ter um perfil mais pagador de dividendo. As empresas de propriedade, elas não têm esse perfil. Elas são empresas que têm buscado investir, construir, muitas vezes reciclar o seu portfólio. Mas, quando a gente olha um pouco sobre o valor dos ativos, e aí, de novo, eu acho que o perfil de investidor de um e de outro acaba sendo diferente. Hoje, a minha visão é que as empresas, as ações de empresas estão bem mais descontadas que as empresas, que os fundos imobiliários estão. Então, por exemplo, a Aliansce Sonae, ela vendeu uma fatia do Plaza Sul a um cap rate. Para quem não sabe, cap rate é uma métrica de, vamos dizer assim, valuation de 8%. Então, quanto mais baixo o cap rate, mais caro ela vendeu o imóvel. Então, ela vendeu aqui, no caso, um imóvel num cap rate de 8%, sendo que a empresa, na bolsa, negocia um cap de 14%. Significa que, para vocês terem mais ou menos uma ideia, se a Aliansce Sonae, uma empresa, negociasse um cap rate de 8%, a ação negociaria algo como R$40. Tá? Poxa, mas ela vai negociar isso? Dificilmente. Porém, no passado a gente já viu isso daqui, esse cap que a empresa negocia listada, mais na casa ali dos 10%. E ainda assim, né, se ela chegasse nesse cap de 10%, mas teria uma valorização muito mais interessante do que a gente enxerga hoje nos fundos imobiliários. Antes de mais nada, pessoal, aproveitando também, se você quer ter mais conhecimento, você quer ter uma parte do seu dinheiro investido em renda variável,
não deixe de conhecer a Tese Research, é a casa de análise que eu e o Floriano montamos. Então, para quem está olhando ações, para quem quer aprender a investir, recomendo muito que vocês acessem nosso site, o tese.com.br. Corre lá, dá uma olhada, vê o que a gente tem. Eu gosto muito das nossas carteiras, hoje a gente tem 3 carteiras. É uma carteira Pro, uma carteira inicial e uma carteira Small Caps. Cada uma delas, obviamente, para aquele perfil, para o que você deseja. Então, corre lá, dá uma olhadinha no nosso site. E aí, continuando aqui um pouco, minha visão também, de novo, sobre as ações versus fundos imobiliários. A gente teve também um outro movimento recente em que a São Carlos, ela vendeu algo como 865 milhões, ou seja, um volume relevante, de 4 prédios. Aqui na chamada eles colocaram que era para a Quineia. A Quineia até inclusive falou que não é para ela, mas foi para algum fundo imobiliário que ainda não foi divulgado. O que eu acho que foi bem interessante é que a São Carlos disse que vai ter uma TIR real de 27% ao ano com a venda. Ou seja, ela conseguiu gerar muito valor no processo de desenvolver. Muitas vezes ela compra o imóvel, retrofita, desenvolve, aluga e depois ela vende e recicla o portfólio. Então, a cabeça de empresa de propriedade, ela tende a ser diferente no sentido de que as empresas elas não vão buscar especificamente renda. A ideia aqui vai ser desenvolvimento de patrimônio. Tá? Então, elas vão querer cada vez mais gerar valor através do desenvolvimento de imóveis, desenvolvimento de propriedades. Ou seja, uma pegada diferente do fundo imobiliário. Para mim, esse ecossistema fundo imobiliário e ações da empresa de propriedades, ele se complementa. Porque um fundo imobiliário dificilmente vai querer desenvolver um projeto do zero. Ele quer, né, o perfil do investidor de fundo imobiliário é um perfil que busca renda. E justamente por conta disso, as empresas de propriedades elas vão ter essa oportunidade de gerar valor no desenvolvimento e, na sequência, vender o imóvel para um fundo imobiliário. O que eu acho que é o ponto mais negativo para as empresas de propriedade, e aí eu acho que é um ponto que, obviamente, vai pesar, é a questão da estrutura tributária. A estrutura tributária das empresas é bem diferente de um fundo imobiliário. O fundo imobiliário, hoje, ele tem muito mais benefícios fiscais do que uma empresa de propriedade. Então, eu trago até aqui como exemplo a Aliança Sonai. No ano de 2022, ela teve um valor adicionado total, ou seja, o valor que ela conseguiu agregar no seu processo de desenvolvimento, quer dizer, não é nem só desenvolvimento, mas exploração dos imóveis, de aluguel e etc., foi de 840 milhões de reais, sendo que eles pagaram de tributos 107. Ou seja, a gente teve aí algo como 12, 13% de pagamento, né, em relação ao valor que foi adicionado. Isso aí acabou ficando para o Estado. Diferente de fundos imobiliários, que, como eu comentei, eles têm uma estrutura muito mais enxuta por questão de benefícios fiscais. Então, esse, de fato, para mim é um ponto que... E aí é um ponto até que a gente vai descobrir como é que vai ser quando a gente tiver uma provável taxação de dividendos. A gente não sabe se fundos imobiliários vão ser taxados ou não. E o que vai acontecer em relação a isso, tá? Pode ser que, inclusive, a gente tenha até um aumento da discrepância, né, entre estrutura tributária de propriedades, né, de empresas de propriedades e de fundos imobiliários, tá? Minha visão hoje, eu acho que são, primeiro, 2 perfis de públicos diferentes. Eu acho que as ações hoje de propriedades estão bem mais descontadas. Eu acho que, na média, o portfólio das empresas de propriedades é melhor e mais bem gerido. Porém, a estrutura tributária e até mesmo de administrativa de fundos imobiliários é bem mais interessante. Tá? Então, de novo, eu acho que hoje eu acho as ações mais interessantes, mas eu acho que para aquela pessoa que busca renda, obviamente, empresa de propriedades não vai se encaixar de maneira nenhuma. É isso aí, então, pessoal. Isso é um pouquinho do que eu queria passar para vocês de ações versus fundos imobiliários, esse momento todo, que a gente está com uma volatilidade muito grande. Eu acho que cada perfil vai olhar um pouco diferente para a classe de ativos, ações e fundos imobiliários, mas eu acho que as duas classes são interessantes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. De novo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar o like, ajuda muito. E comentem se vocês gostam de ações ou fundos imobiliários, enfim. Comenta aqui embaixo que a gente sempre busca ler e responder. Um grande abraço e a gente se vê nos próximos vídeos, pessoal. Tchau, tchau.